Bom dia, glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar. Senhor, nós confiamos que a Tua Palavra, ela é suficiência para as nossas vidas. Ela fala por si mesma. Somente nesta manhã, Senhor, rendermos-nos ao Teu poder, à Tua majestade, Senhor, rendermos-nos ao Teu senhorio e permitir que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos possa falar por meio da Tua Palavra, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar ao início, vamos ao livro de Gênesis, glória a Deus. Bem dispostos? Amém? Damos um aplauso ao Senhor, amém? Glória a Jesus. Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, do verso 8 ao verso 10 diz: eu pus como título desta mensagem, mostra-me a tua nudez, e espero que o Senhor me dê a graça para poder tentar compartilhar uma mensagem que possa explicar o porquê deste título. Mostra-me a tua nudez, não é para vocês, é para todos nós, amém? Mas não sei o que estou a pedir, é o Senhor, amém? Glória a Deus. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar acerca do medo, não é? Eu creio que é um sentimento. Eu fui ao dicionário e fui, não é? Porque é bom a gente também ter, considerar o que é que as palavras, enfim, na nossa língua portuguesa querem dizer. E o medo, comumente falando entre nós, aquele medo que a gente estamos acostumados a falar, diz que é o estado emocional que resulta da consciência de um perigo iminente, de um perigo que pode ser real, pode ser hipotético, ou até diz mesmo que pode ser um perigo de ameaça, não é? Pode ser hipotético, pode ser imaginário, ou pode ser real. Isso é o medo. É a consciência, é aquela consciência que nós temos de que vamos passar por um momento difícil, o perigo está-se a aproximar. Amém? Todos concordam comigo que isto é o medo, não é? Amém? Está no dicionário. Não fui eu que inventei. Mas eu tenho para mim que o medo, e de acordo à palavra de Deus, para além disto, é mais ainda. O medo é a ausência do amor de Deus na vida do ser humano. Amém? Eu tenho para mim, e de acordo à palavra de Deus, que de uma forma proporcional, o medo da nossa vida aumenta da mesma maneira que o amor da nossa vida, o amor de Deus na nossa vida diminui. Estou-me a fazer explicar. Amém? Porque a Bíblia diz que o amor deita fora o quê? O amor deita fora todo o medo. E a perfeição do amor na nossa vida é isso que faz com que nós venhamos caminhando na nossa peregrinação, no nosso dia-a-dia, servindo ao Senhor, mas cada vez com menos medos. Agora, de acordo àquilo que acabámos de ler no verso 8, 9 e 10, nós estamos no início da criação. Nós estamos naquela parte em que Deus tinha feito todas as coisas bem, porque Ele diz que fez todas as coisas bem, as coisas estavam perfeitas, a humanidade constituída por estes dois seres e todos os animais, estava tudo bem planeado. O homem só tinha que obedecer a Deus, multiplicar-se e viver sem medo, porque não existia medo. Antes não existia medo. Tudo era perfeito. O homem não tinha temores, as preocupações era ter comunhão com o Senhor. Amém? Que não era uma preocupação, era um deleite, era um regozijo. E foi para isso que tu e eu fomos criados, para ter essa comunhão com o Senhor. Mas o que é que se passa hoje? Vivemos afligidos por medos, por temores, por receios. Chama-lhe o nome que tu quiseres. A ausência do amor de Deus na nossa vida. Resume-se a isto.
E na mesma proporção que há ausência de amor, de amor de Deus na nossa vida, na mesma proporção os nossos medos crescem. Mas não és diferente, eu não sou diferente. Talvez algumas pessoas, pelo seu caráter, pela sua forma de ser, têm maneiras diferentes de reagir nas diversas situações da vida. Mas há uma coisa que todos temos que saber, que a partir deste então, a partir deste momento, em que o homem por desobediência caiu, tropeçou, caiu. Ele diz que não foi culpa dele, ele diz que foi a culpa da mulher. A mulher, ao ser confrontada, também diz que não foi culpa dela, foi culpa da serpente. E o resultado disso é que a partir deste momento, o código do medo está implantado no coração do ser humano. Amém? Glória a Deus. Parece uma grande desgraça, não é? E realmente não é nada favorável. Por isso é que temos uma sociedade e vivemos numa sociedade onde as pessoas não confiam em Deus. É difícil confiar em Deus. É difícil na própria igreja as pessoas confiarem em Deus. É difícil dispormos a nossa vida totalmente ao dispor, ao serviço do Senhor. Mas porquê é que será? Porque eu sou um incrédulo, porque eu sou ateu, porque eu sou isto, porque eu sou... Não! Porque tu tens medo. Porque tu tens medo. E o medo é um código que está implantado no teu coração desde a criação, desde que este homem caiu e esta mulher caíram. Ele próprio disse, eu tive medo. Eu ouvi a tua voz no jardim, mas eu tive medo e escondi-me. Não tinham medo anteriormente. Esconderam-se por entre as árvores, diz a palavra de Deus, que esconderam-se por entre as árvores como se fosse possível esconderem-se daquele que os tinha criado, daquele que sabia todas as coisas. Como é que é possível que tu e eu nos possamos esconder daquele que nos criou? Como é possível que tu possas pensar que podes caminhar neste mundo, nascer e morrer, escondendo-te daquele que te criou? Como é que é possível? Não é possível. Diz que os olhos do Senhor perfuram toda a terra. Diz que nada está encoberto aos olhos daquele que um dia criou todas as coisas. A quem nada está imperceptível. A Ele todas as coisas estão perceptíveis. Os nossos medos, os nossos temores têm-nos levado e têm-nos feito afastar-nos cada vez mais do nosso Criador e do nosso Senhor. Podemos justificar com muitas coisas, mas o que na verdade há, a base de muitas dessas coisas com as quais nós nos justificamos, é o medo. Mas o Senhor quer vir fazer uma obra tremenda na nossa vida, amém? E porque Ele sabe que nós caímos, e porque Ele sabe que nós estávamos caídos, e porque Ele sabe o estado do meu e do teu coração, Ele quer fazer uma obra nova. O homem com medo e o homem caído não é um homem que procura a Deus. Repara que o homem caiu, desobedeceu, mas não foi ter com Deus. Não foi em busca da reconciliação. Não foi em busca do perdão. Por isso é que a Bíblia diz, não há um só que busca Deus. É Deus quem vem em nossa busca. Por isso a palavra de Deus baseia-se aquele versículo que diz, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi a vós, baseia-se neste princípio. O princípio de que no ser humano não está o código de ir buscar a Deus. É Deus quem busca o ser humano. E isso está aqui desde o início. Assim estava aquele casal tentando esconder-se daquilo que não é possível esconder-se. Assim muitas vezes nós caminhamos na vida tentando nos esconder daquilo que não é possível esconder-nos. Pagando muitas vezes uma fatura altíssima. Com frustrações, com situações na vida de calamidade, com famílias separadas, com todo o tipo de situações desagradáveis. Muitas delas são originárias daquilo que nós chamamos por má sorte, uma má sina. Nasci com azar. Se eu tivesse nascido assim, se eu tivesse nascido assado, tu nasceste como Deus te criou. Tu nasceste com o propósito de Deus, tu nasceste porque Deus tinha um propósito para ti.
Ainda bem que há uma pessoa na sala que concorda comigo, senão eu ia-me já embora. Obrigado por aqueles que em resposta a isto disseram amém. Obrigado, Fernando. Já fico mais animado para o resto. Eu não quero que digam amém. Pretendo somente que tenhamos um coração sensível e entendamos que sem o amor de Deus na nossa vida, vagueamos por este mundo, escondendo-nos daqui, escondendo-nos dali, andando por aqui, andando por ali, na expectativa de que ninguém nos encontre, na expectativa de não sermos confrontados. Nunca fugimos às confrontações. E isso é porquê? Pelo medo. Código do medo. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi a vós. Mas na nova aliança, em Cristo Jesus, temos uma nova oportunidade. Amém? Temos uma nova oportunidade. O medo continua a limitar muito as nossas vidas. O medo que provoca é que o propósito e o plano de Deus para a tua e para a minha vida muitas vezes não se materializa. Porque os teus medos, os teus receios, os teus temores levam a tomares decisões, a tomares posturas que impedem que o propósito e o plano de Deus se cumpra em ti e através de ti. Porque não confias. E quando não confiamos em Deus, somos dados também a não confiar nos demais. Só confiamos uma ínfima parte. E muitas vezes não confiamos nada. E parece que confiamos, mas aquilo que sai de nós é somente uma aparência e uma mentira. Como já aqui se tem falado muito da aparência e das capas e de tudo mais. Somos vulneráveis. E quando somos vulneráveis, a concupiscência da nossa carne toma o controle. Porque o amor de Deus não está na nossa vida, não nos aperfeiçoa. Diz que foram abertos os olhos, mas que olhar foi aberto. Eles estavam escondidos por entre as árvores, tapados com folha de figueira. Toda a gente conhece a passagem, até já inclusive há filmes. Mas eram argumentos falsos, eram coisas falíveis. Os mesmos argumentos que nós utilizamos para justificar a nossa conduta, as nossas palavras, as nossas ações. São esses mesmos argumentos, são argumentos fúteis. São fracos, que com o tempo caem, como a folha da figueira quando seca. Também cai. E com o tempo as coisas caem e nós tratamos de nos tapar de novo. E quando cai e nos deparamos com a nossa vergonha, que está outra vez a descoberto, o que é que fazemos? É fugir. Foi o que este homem fez. É o que tu fazes e o que eu faço. Quando somos confrontados com a nossa nudez, com a nossa vergonha, fugimos. Mas fugimos do quê? Muitos justificamos que não estamos a fugir, estamos à procura de uma nova oportunidade de vida. Porque esta não é a oportunidade de vida para mim. Mas esta é a oportunidade de vida que o Senhor te quer dar. Basta que tu a entendas e que tu a agarres. Porque da mesma maneira que Deus chamou a Adão, Deus também tem chamado muitas pessoas neste ministério. Onde é que tu andas? Onde tens andado tu, que o Senhor tem-te chamado e tu não tens vindo ao seu chamado, correspondendo ao seu chamado? Porque há muitas pessoas dentro da igreja. Há muitas pessoas a virem aos cultos. Há muitas pessoas a fidelizarem-se a igrejas, não só nesta, como na igreja universal. E quando eu digo universal, não é universal do reino de Deus. A igreja universal, a igreja geral de Cristo. Há muitas pessoas a fidelizarem-se às igrejas. Mas qual é o propósito? Qual é o objetivo? De que é que fogem essas pessoas? De si mesmas? Sim, porque a sua vergonha está patente. O pecado está patente. A sua vida fora de Deus, fora da comunhão com Cristo, está patente. E por isso
são levadas a fugir, somos levados a deambular de um lado para o outro em busca de, à procura de, tenho que fazer por mim, tenho que ir, tenho que tal. E continuamos a deambular. Não te escondas atrás dos teus próprios argumentos. Em algumas situações já tínhamos que chegar à conclusão que os nossos argumentos não têm validade. Estão fora de prazo. Fora de prazo. Argumentos inválidos. Nos quais temos baseado a nossa vida. A pergunta é: com que te revestes tu? Continuas escondido por entre as árvores, escondida por entre as árvores com a folha de figueira? Continuas receoso, receosa, que Deus te chame, que Deus te veja? Continuas a ouvir a sua voz por entre as árvores do jardim e continuas a menosprezar a sua voz? As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E o bom pastor chama pelas ovelhas. E quando Deus chama por ti, é o bom pastor que está a chamar por ti. E quando Deus chama por ti, não é por querer envergonhar-te, não é para querer diminuir-te, não é para querer confrontar-te com o teu pecado e levar-te ao charco, levar-te ao lodo. Não, Deus quando vem à tua procura, Deus quando vem à procura deste homem caído, veio para o levantar, amém? Para te levantar, para me levantar. Sim, mas eu não estou caído, Vítor. Não vês que eu estou de pé? Sim, tu estás de pé fisicamente, mas olha o teu coração. Olha a tua vida interior. De que te revestes tu? Em quem confias? Onde está depositada a tua fé e a tua confiança? Quais são as tuas inquietações no teu dia-a-dia? Estás em paz com Deus? Ou a tua vida é um total desassossego porque não sabes o que há de fazer, não sabes o que vais fazer, tens preocupações do que vai ser os teus filhos, do que vai ser a tua vida no futuro. Adão, no início, não tinha nenhuma dessas preocupações, estava tudo garantido. Amém? E por isso o homem vivia em paz. Essa mesma paz, essa mesma garantia, Jesus Cristo veio trazer-nos agora, através do seu sangue derramado. Porque estávamos caídos, ou porque estamos caídos, e Ele vem em nosso socorro. Então, levanta-te do sítio de onde estás e vem ao chamado de Deus. Com singeleza de coração. Não com o coração endurecido, mas sim com o reconhecimento de que não és ninguém, não és nada. E tudo aquilo que tens, tudo aquilo que fazes, todo o ar que respiras, é proveniente da sua misericórdia que é renovada a cada manhã. A cada manhã o Senhor renova a sua misericórdia. Quem somos nós para poder pensar que podemos, determinamos, fazemos, vamos conseguir o que temos conseguido? Eles corresponderam e vieram. Senhor, tive medo. Tive medo e tive que me esconder. Tive que fugir da tua presença. A tua presença já não era mais aliciante para mim. A tua presença já não era aquilo que era anteriormente. Mas Deus veio em socorro daquele homem e daquela mulher. Mas como é que vamos superar? Como é que vamos ultrapassar este medo? Queria que pudéssemos abrir as Bíblias no Salmo 56. No verso 3. Em-me vindo o temor, hei de confiar em ti. Amém? Vou voltar a ler. Quando me vier o medo, hei de confiar em ti. Significa, o código do medo está implantado no nosso coração, no coração da humanidade.
Mas nós temos que ter a capacidade de entender. Por isso é que diz a palavra do Senhor, para renovarmos a nossa mente como seres humanos, temos que nos renovar. Para entender que o medo, apesar de estar codificado na nossa vida, se aceitamos o amor de Cristo, então passamos a saber que nele temos toda a esperança. Nele temos a vitória. Nele podemos ultrapassar tantos e tantos temores e tantas situações. Amém? É nele. Por isso é que o salmista dizia, quando me vier o medo, porque eu sei que passo por momentos em que eu estou aflito, passo por momentos de dúvida, passo por momentos em que os gigantes se levantam contra mim, passo por momentos em que eu não sei o que é que é de fazer, os desafios são grandes, as situações são complicadas, eu não sei. Mas hei de confiar em Ti, Senhor. Não sou mais aquela pessoa que estou a sentir medo, vou deitar tudo a perder. Quero lá saber, eu tenho é que fugir daqui. Eu tenho é que zarpar. Isto já não é para mim. Está a ficar demasiado complicado. A mesma coisa disse Jesus àqueles que o acompanhavam. Creio que o pastor Javier Jiménez compartilhou acerca dessa passagem na sua última intervenção aqui. Significa que era muita gente já a ir atrás daquilo que Cristo lhes podia oferecer, claro. Mas quando ele parou e disse, espera aí, vamos lá aqui fazer já uma crivagem. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. E diz que quando eles começaram a ouvir este discurso, já era complicado demais, então começaram, espera aí, temos muito a perder. Como é que vamos pôr a nossa vida em risco? Como é que nós vamos pôr a nossa integridade, a nossa família e tudo aquilo que somos? Como é que vamos pôr o nosso povo em risco? Não, este discurso é demasiadamente pesado para nós. Não temos a capacidade, a valentia, a segurança, a confiança suficiente para poder continuar a seguir este homem. O discurso mudou. E quando ficaram só aqueles mais próximos a dizer, vocês não querem ir também? E foi aí que Pedro teve uma revelação e disse, não, para onde é que iremos nós? Se já entendi, se já sei, se já percebi, que apesar das minhas condições humanas, apesar das minhas fraquezas, das minhas limitações, apesar de tudo, apesar do meu pecado, é de Ti que vêm as palavras de vida eterna. É dele, igreja. É dele. Podemos passar por momentos de situações, medos, temores, fragilidades, mas temos que ter uma coisa muito bem firmada no nosso coração, que não podemos voltar atrás, porque aquele que lança a mão do arado não é digno. Temos que continuar. Cambaleando, com menos um braço, com menos uma perna, com menos um olho, mas continuamos em frente a servir ao Senhor. Como superar o medo? No dia que me vier o medo, eu buscarei ao Senhor. Assim dizia o salmista. No dia que vem o medo, qual é a tua reação e a minha reação? É buscar ao Senhor? Pois se não é, deveria ser. Quando sintas medo, quando sintas uma aflição, quando sintas uma dúvida, busca ao Senhor. É o melhor conselho que eu te posso dar. Não busques o favor dos homens para te retirar desta situação ou daquela situação, porque essa é a nossa tendência. Irmão, pastor, irmão, irmã, eu estou numa situação, retira-me disto, retira-me daquilo, retira-me do outro. Não. Ora a Deus para que te dê as forças, para que te dê a fé, coragem, para poder suplantar. Não, não é bem assim. Não é bem assim, pergunto. Como é que é? Dizemos para nos tirar da situação? Ou oramos para que Ele nos dê as capacidades para continuar na situação? Amém? O homem pecador teve que continuar em frente. A partir daquele dia, coisas foram determinadas ao homem e à mulher. Ele não disse, como eu te chamei agora e tu viestes, então vamos voltar tudo ao início. Não. Há uma consequência em todos os teus e dos meus actos e palavras. Amém? Há uma consequência. E essa consequência temos que saber que temos que enfrentá-la, mas sem medo, confiados no Senhor. Amém? Salmo 34:4 diz a palavra de Deus.
Busquei ao Senhor e Ele me acolheu e livrou-me dos meus temores. Amém? Então, se tu tens temores, se tu tens fragilidades, se o medo muitas vezes se apodera a ti, a dúvida do fracasso, a dúvida de poderes ficar mal nesta ou naquela situação, busquei ao Senhor. Busquei ao Senhor. E Ele me livrou dos meus temores. Há pessoas que reagem de determinada situação e pensam, não é que isto é o meu caráter. Pedi ao grupo de louvor para subir, por favor. Isto é o meu caráter. Isto é a maneira como eu tenho de... Não. O que se passa é que muitas vezes nós, na nossa vida, desenvolvemos mecanismos de defesa em relação aos medos que sentimos. Amém? Mecanismos de defesa. Por exemplo, na maior parte das vezes, quando um cão ladra, o que é que ele está a fazer? A acionar o mecanismo de defesa. E todos nós pensamos assim, se este cão me ladra é porque me quer morder. É porque é um cão mau. Sim, também pode acontecer. Mas muitas vezes nós também reagimos da mesma maneira. Desenvolvemos em nós mecanismos de defesa. E as nossas reações são derivadas desses mecanismos de defesa que desenvolvemos. Então, não vale a pena levantar mecanismos de defesa. Porque diz a palavra de Deus que Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa torre forte. De que vale nós lutarmos pela nossa integridade, pela defesa dos nossos ideais, objetivos, a defesa da nossa agenda, se nós temos um Deus que nos ama de forma incondicional, nos quer fazer tirar todos os medos, ou pelo menos que os medos não condicionem a tua e a minha vida. Amém? Deus chama a sua igreja. Lá no livro de Cantares dos Cantares, no capítulo 2, verso 10, diz, amada minha, porque a igreja dizia, o meu amado me chama, e ele dizia, e o Senhor dizia, amada minha, vem. Porque a amada, a igreja, como uma pomba, simbolizada por uma pomba, diz que estava lá nos buracos das rochas, escondida. Da mesma maneira que Eliseu se escondeu, Elias se escondeu, tantos e tantos profetas, tantas e tantas figuras na Bíblia que se esconderam a dado momento da sua vida. E o Senhor veio revelar que não valia a pena estar-se a esconder, porque temos que pôr a cabeça de fora e enfrentar o nosso dia-a-dia. Com fé, com esperança. Sim, medos vamos sentir. Sim, receios, temores. Mas busquemos ao Senhor que Ele nos livrará de todos eles. É a única receita. Não vale a pena voltar as costas às coisas, porque elas vão nos perseguir. Elas vão nos perseguir. Mais cedo ou mais tarde vai voltar a vir aquele filme à nossa vida. Por isso hoje é dia de que tu entendas que não vale a pena continuar a fugir. Deus conhece tal qual tu és. Deus sabia que Adão estava por entre as árvores, escondido, tapado com parra de figueira. Era aquilo que ele tinha à mão. Uma coisa tão irrisória, tão sem jeito. Mas foi a forma como ele teve de tapar o seu pecado, a sua nudez, porque estava envergonhado. Eu não sei se tu te sentes envergonhado pelo facto de, provavelmente, não teres uma vida totalmente entregue nas mãos de Jesus. Porque isso é motivo de vergonha para o ser humano. Esse é o verdadeiro motivo de vergonha. É não termos uma vida dedicada àquele que dedicou tudo por ti e por mim. Esse é motivo de vergonha. O medo não te deixa. De que receias tu? Quem te trouxe até aqui? Quem te tem sustentado? Quem te dá o ar que tu respiras? Quem te dá a comida que tu comes? Quem é? A sua misericórdia é renovada a cada manhã. E por isso Ele continua a chamar. Amada minha, pomba minha, vem. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é suave. A tua voz é suave, diz o Senhor. O Senhor quer que tu fales com Ele, que te rendas a Ele, que lhe peças perdão por todo este tempo em que tens vivido desconfiado dEle. Quando eu digo desconfiado, é porque a tua vida continua a ser dominada pelos medos, pelos temores, pelos receios. E olha onde estamos hoje, sendo confrontados com a nossa própria realidade. Confrontados com a nossa própria realidade.
diz que no livro de 1 João 4,18 diz que o amor deita fora todo o medo. É o amor de Deus na tua e na minha vida que pode fazer com que nós possamos caminhar este tempo em que o Senhor nos permite nesta terra, possamos caminhar ao seu serviço, enfrentando Golias, enfrentando mares revoltos, enfrentando vendavais, enfrentando situações com medo, mas confiados no Senhor. Eu quero aqui desmistificar que somos pessoas que temos que viver sem medo. O medo não pode subjugar-te, nem subjugar a mim. Amém? Porque o Senhor é aquele que nos retira todo o medo por meio do seu amor. Bendita é a sua palavra e que tu nesta manhã possas meditar sobre ela. E se a tua vida continua sendo condicionada, analisa o teu interior e pergunta-te a ti mesmo o porquê. O porquê. O porquê que a glória de Deus não é visível na minha vida. O porquê que eu continuo a ser uma pessoa incrédula. O porquê que eu continuo a ser um obstinado, um resiliente. E a vontade de Deus não se materializa na minha vida. Porquê? Pergunta a Deus nesta manhã. Amém? Deus te abençoe.